Vou, no final de semana, para a casa do meu filho Júlio. Nossa despedida foi muito triste. 3 dias depois do julgamento, fui transferida. Surpreendi-me muito ao ver a penitenciária. O prédio era muito grande, um local feio, fechado e frio. Senti a frieza da indiferença, do desprezo por mais uma criminosa. Fui conduzida à cela, e a dividi-la com outra presa, que se apresentou. Sou a Janete. Aqui, companheira Gilda, será o seu castelo, sua casa, o quarto, seu trono. Seja bem-vinda. Sorri em agradecimento e olhei aquele quadrado onde havia 2 lugares para dormir, uma mesinha de cimento, uma repartição na parede para colocar alguns objetos e, num canto, um chuveiro e vaso sanitário. Estou me despedindo de você. Pagando pelo que me fez, posso agora cuidar de minha vida. Sofra bastante. Adeus, sua assassina, era a voz que escutava sempre dentro da minha cabeça. E realmente nunca mais a escutei. Fiquei apática, não conversava, fazia o que mandavam, estava muito magra porque me alimentava pouco. Mamãe me escrevia todas as semanas. Recebia também cartas dos meus irmãos, cunhadas, de 2 tias e de primos. Respondia procurando não me queixar. Ouvia indelicadezas das companheiras do presídio e não respondia. Mamãe também não se queixava, mas sentia que ela não estava bem morando com meu irmão. Fazia 7 meses e 18 dias que estava na penitenciária quando recebi uma carta do meu irmão me dando a notícia que mamãe falecera. Contou que ela estava indisposta à noite, e, no outro dia, como ela não levantou, foram ao seu quarto e encontraram morta. O enterro foi no mesmo dia, à tarde. Chorei muito, algumas colegas tentaram me consolar. No outro dia, acordei revoltada. Comecei a revidar as ofensas, a discutir e a brigar. Bati e apanhei muito. Nunca brigara antes, e, ali, estava no meio de pessoas muito diferentes. Por causa de um murro, quebrei 2 dentes da frente. Por 4 meses, tornei-me insubordinada. As dores físicas dos machucados eram bem menores do que a dor moral de estar presa, longe de todos e sabendo que não iria ver mais minha mãe. Numa noite, tive um sonho que me pareceu ser real. Mamãe me abraçou e pediu: Gilda, minha filha, não se revolte. Aqui, todos erraram e pagam pelos seus erros. Tenha paciência. Revolta e desespero somente pioram nossos padecimentos. Naquela tarde fui conversar com Joana, uma mulher que estava presa havia 8 anos e era conselheira de todas, uma pacificadora de ânimos. Todas gostavam dela e a respeitavam. Contei a ela meu sonho. Gilda, disse Joana, podemos receber visitas das pessoas que morreram, porque o espírito continua vivo. Sua mãezinha, com certeza, está preocupada com você pela sua atitude. Pare de brigar. Você não dá para isso. Trabalho na enfermaria, vou pedir ao médico que nos atende para você me ajudar. Trabalhando, o tempo passa rápido, e você se sentirá melhor. Mesmo sem vontade, fui ajudar Joana. Aí tudo melhorou. Não tinha mais tempo para brigar. Ignorei as provocações, passei a ler livros da biblioteca, ajudar na cozinha e voltei a escrever cartas, mas estas eram raramente respondidas. Para ter dinheiro para selos, envelopes e papel, fazia faxina nas celas daquelas que podiam me pagar. Joana e eu nos tornamos amigas e conversávamos sempre. Ela também me deixava ouvir as conversas que mantinha com as detentas e escutar os lamentos e queixas das outras companheiras. Depois me explicava como resolver ou ajudar aquela que lhe pedira conselhos. Gilda, está presa, queixa-se do ex-marido. Ela está presa porque matou a amante dele. Lamenta sua imprudência. Seus 2 filhos estão com seus pais, o ex-marido vai vê-los raramente. Ele não a visita e está morando com uma moça por quem diz estar apaixonado. Aconselhei-a a não sentir mágoa ou rancor, em oração pedir perdão à mulher que matou e a escrever sempre para os pais e filhos. E também a cumprir a pena ficando longe de confusões, estudando, lendo bons livros, aprendendo a trabalhar e, ao sair daqui, pensando mais nela e nos filhos. Que imprudência assassinar a amante do marido! Exclamei. Este ato somente piorou sua situação. Não podemos matar ninguém, Gilda. É uma falta grave privar um espírito de viver aqui na matéria. Mata-se o corpo, mas não se mata a alma, o espírito.
Eu matei. Arrependi-me, Joana, conte-me o que lhe aconteceu, pedi. Meu marido me batia muito. Quando fomos morar juntos, ele tinha 2 filhos de outro relacionamento, que moravam com ele. Gostei das crianças e as tratava bem. 6 meses depois de estarmos juntos, percebi que ele era cruel e gostava de bater. Sem motivo, surrava os filhos e a mim. Um dia, flagrei-o tentando estuprar seu filho de 8 anos. Interferi, ele me surrou, eu peguei uma faca e o matei. Vim para cá condenada a 16 anos de reclusão e as crianças foram para um orfanato. Não é tempo demais de condenação para quem se defendeu? Perguntei. Por ser pobre, não tive como pagar um bom advogado. E o que me defendeu não se empenhou. O advogado de acusação, bom profissional, pago pela mãe dele, distorceu os fatos, afirmou que eu dava motivos para as brigas e que era mentira a tentativa de estupro. Chamou-me de criminosa, uma assassina cruel que esfaqueou o companheiro sem piedade. Ficamos caladas por uns minutos. Depois, Joana me pediu, conte-me com detalhes o que você fez para vir para cá. Não recordo direito. Explicaram que eu devo ter apagado de minha mente os instantes em que a matei. Lembro de que me levantei no horário de costume, fui pegar o jornal e me deparei com Dona Suzane caída e a janela aberta da salinha do andar de cima. Aí gritei. Será que você, antes de ir ao jardim, entrou primeiro na casa? Perguntou Joana. Não sei. Mas lembro que empurrei alguém. Sinto nas mãos a sensação do empurrão. Por isso gritei que era assassina. Gilda, esforce-se para se lembrar de mais detalhes. Você se lembra de como a mulher que empurrou estava vestida? Não tenho certeza, respondi, mas parece que a mulher estava com roupa comprida. Isto é importante, exclamou Joana. Será que Dona Suzane morreu vestida de camisola comprida? Esforce-se para lembrar. A janela era grande ou pequena? A janela de que recordo ter empurrado a mulher era grande e de cor escura. Como era a janela desta salinha de onde Dona Suzane caiu? Quis Joana saber. Pequena e pintada de branco. Gilda, não acredito que você tenha matado essa Dona Suzane. Você se confundiu. Confundi-me como? Perguntei. Com um sonho, com algo que você tenha lido ou com um fato que tenho lhe contado. Por que você não escreve para o seu irmão e lhe indaga sobre como Dona Suzane estava vestida e a que horas ela morreu? Fiz isso, e meu irmão respondeu contando que Dona Suzane havia morrido, segundo a perícia, entre 12:30 e 2 da manhã, e ela estava vestida com uma saia preta curta e uma blusa colorida. Respondeu também que mamãe afirmava não ter visto eu me levantar, mas não pôde testemunhar por ser minha mãe. Ninguém escutou nada. O senhor Haroldo disse que a esposa costumava ficar até tarde da noite na salinha, por sofrer de insônia, onde ficava escrevendo, lendo ou bordando. Ninguém escutou nenhum barulho. A conclusão a que chegaram foi: eu levantei, fui à salinha, fui humilhada e empurrei pela janela. Como eu disse ser a assassina, não houve mais nenhuma investigação. Joana leu a carta várias vezes e concluiu: Gilda, você não matou Dona Suzane. Não faria isto e se esqueceria. Você disse que sua patroa falava alto e, quando ofendia, gritava. Alguém teria escutado se ela a tivesse xingado. Os que dormiam na casa teriam acordado com a voz dela e, acordados, escutariam o barulho da queda. Se todas as noites a casa era fechada, seria necessário, para abri-la, pegar a chave guardada na lavanderia. O abrir e fechar de portas acordaria sua mãe e o motorista, que dormia no quarto ao lado. Que faço? Como provar minha inocência? Perguntei aflita. Nada, respondeu Joana. Para abrir um inquérito, você precisaria de um bom advogado, que cobraria caro, e também de uma prova concreta. Como não tem, é melhor cumprir o resto de sua pena. Não tinha mais certeza de nada. Poderia não ter matado Dona Suzane e não queria tê-lo feito. Mas, muitas vezes, olhando minhas mãos, senti a sensação do empurrão. Joana ficou doente, faleceu, e todos nós sentimos. Fiquei em seu lugar. Aprendi com essa amiga a agir corretamente e a fazer o bem. Escutava desabafos e aconselhava, fazia companhia quando uma delas estava com problemas, ajudava-as quando doentes. Era muito heterogênea a população penitenciária. Ali estavam pessoas boas que erraram e outras, mas, que agiram por maldade e prazer,
Porém todas tinham problemas, gostavam dos familiares e sofriam. A prisão foi para mim uma grande lição. Deixei de ser orgulhosa, invejosa e me tornei uma pessoa melhor. 12 anos se passaram. Ia ser solta em 2 meses. Escrevi para meus irmãos. Um deles me respondeu, disse que não era possível me buscar por ser longe, e a viagem ficaria cara. Reuniram então todos os familiares, que colaboraram, e ele estava me mandando dinheiro para viajar, dizendo também que me receberia em sua casa. As amigas, companheiras, deram-me informações de como deveria fazer para voltar à minha cidade natal. Não tinha nada para levar, a roupa guardada no presídio era velha. Ganhei saia e blusa. A filha de uma das minhas companheiras foi à rodoviária, trouxe-me os horários de ônibus e me explicou como deveria fazer para ir até o terminal. Fiquei contente com a demonstração de carinho de muitas detentas para comigo. Entendi que sempre recebemos o retorno, até de pequeninos atos, do bem que tentamos fazer. Aguardei ansiosa pela liberdade, mas senti também receio. Depois de tanto tempo confinada, a liberdade dá medo. Penso que é como a morte do corpo. A alma presa no envoltório carnal, com tantos limites, ao se ver sem eles, livre, perturba-se e se confunde. Penso que são poucos os que encaram a desencarnação com maturidade. Despedida é sempre triste. Abracei uma por uma minhas companheiras, agradecendo os votos para que tudo desse certo para mim e desejando a elas muita paz. Quando o portão se fechou atrás de mim, por instantes quis voltar. Tinha escrito numa folha de papel tudo o que devia fazer. Segui as recomendações e deu certo, embora tivesse ficado apreensiva. No entanto, a viagem de ônibus foi prazerosa. Agradeci muitas vezes a Deus pela paisagem que eu estava vendo. 3 dos meus irmãos esperavam-me na rodoviária. Abraçamo-nos emocionados. Todos nós estávamos mudados, envelhecidos. Estávamos saudosos. Foram anos sem nos ver. Não recebi visitas enquanto estive na penitenciária. Fui para a casa de um deles. Eles planejaram que eu ficaria 1 mês com cada um. Planejaram por mim. Senti logo na primeira noite que incomodava. Compreendi a razão deles. Ninguém gosta de ter junto a si uma assassina. Envergonhavam-se e, inconscientemente, tentavam justificar e até esconder de vizinhos e amigos que eu havia estado presa. Alguns familiares vieram me ver, e todos queriam saber como era viver numa penitenciária e se eu havia me arrependido. Pelas conversas, soube que uma irmã de minha mãe estava num asilo. Quis revê-la. Minhas cunhadas e algumas primas me deram roupas e, no domingo, fui sozinha ao asilo. Lá me informaram que minha tia tinha falecido havia 3 meses. Pedi para trabalhar ali, não escondi da diretora onde havia passado os últimos 12 anos. Ela me empregou. Alívio para todos. Mudei-me para o asilo, teria um quartinho para morar. O ordenado era pouco, mas, para mim, estava bom. Fazia limpeza na casa, mas, ao perceberem que eu tinha jeito para cuidar dos velhinhos doentes, fui promovido e passei a cuidar deles. Assim que consegui guardar um dinheiro, fui ao dentista, coloquei próteses nas 2 falhas e fiz um bom tratamento dentário. Ia pouco às casas dos meus irmãos, que se sentiram aliviados por não tanto ter que ficar comigo. E eles não iam me visitar. Soube que o senhor Haroldo casou-se logo depois de ficar viúvo, e eles estavam bem. Estava empregada havia 8 meses quando fiquei sabendo, depois de 2 semanas, que uma das minhas sobrinhas havia se casado. Fiquei triste por não ter sido convidada, mas compreendi que eles não queriam por perto uma irmã e tia assassina. No asilo, comentaram, logo que fui trabalhar lá, que eu era ex-presidiária. Muitos se lembraram do crime. Percebi que alguns idosos sentiam medo de mim. Não me importei, compreendi e me esforcei para agradá-los. Tinha, como os idosos diziam, mão boa para aplicar injeções. Meses depois, parentes dos internos reclamaram. Eles não queriam que uma assassina cuidasse de seus parentes. A diretora ficou chateada e comentou, colocam os parentes aqui e ainda querem fazer exigências sobre quem cuidará deles. Porque eles não ficam com seus idosos. Conversei com ela. Deixe-me cuidar da horta, assim ninguém reclamará. Não quero perder este emprego. Nada disso, exclamou uma interna que ouvira a conversa. Quero você para me aplicar as injeções.
Por favor, vamos fazer o seguinte, determinou a diretora do asilo, iremos perguntar quem quer ser cuidado por você. E você, Gilda, aplicará injeções, cuidará daqueles que a quiserem. Daqueles que disserem que preferem outra pessoa, você nem chegará perto. E assim ficou resolvido. Metade afirmou que queria meus cuidados. Meses depois, o assunto foi esquecido e voltei a cuidar de todos os doentes. Mas o erro cometido marca aí, durante o tempo em que trabalhei no asilo, escutava sempre comentários. Gilda é assassina da dona Suzane, é uma ex-detenta, ela matou uma pessoa. E também ouvi pessoas tentando me justificar, mas a mulher era impossível, infernava a vida de todos, nem a família gostava dela. Não me importava, e quando me perguntavam sobre isso, respondia com sinceridade e mudava logo de assunto. Concentrei-me no trabalho. Tornei-me querida, todos gostavam de mim. As ex-companheiras do presídio me escreviam, eu respondia e mandava a elas papéis, selos, envelopes, livros e revistas. 10 anos se passaram. Contraí pneumonia e tive de ser internada. O médico que me atendeu, depois de alguns exames, afirmou que estava muito enferma, meu coração estava com os batimentos muito fracos e falhando. Foram muitas complicações. Depois de 5 dias internada, meu corpo físico parou suas funções e desencarnei. Para mim, foi como mudar de um hospital para outro bem melhor. Surpreendi-me pela melhora rápida e por não tomar mais injeções. Estranhei somente sentir que oravam por mim, e quem orava eram meus idosinhos do asilo. Por demorar para ter alta, não receber visitas e querer muito voltar a cuidar dos meus velhinhos, comecei a fazer perguntas. E quando soube que meu corpo carnal havia morrido e continuava viva no plano espiritual, não acreditei, preocupei-me e senti medo. Minha vontade era me esconder debaixo da cama. Não conversei mais nem respondi às perguntas que me faziam. Por 3 dias fiquei assim. Então recebi uma visita. Era minha mãe. Abraçamo-nos apertado. Que saudades. Mamãe. Mamãezinha. Ela pegou minhas mãos e nos sentamos no sofá. Gilda, filhinha, preste atenção no que vou lhe dizer. A vida é única. Nosso espírito estagia ora no plano físico, como encarnado, ora desencarnado, no piano espiritual. Tudo o que Deus faz, é perfeito e simples. Como são também nossos ciclos evolutivos. Nascemos, morremos e, em espírito, voltamos várias vezes a vestir o corpo carnal num processo que chamamos de reencarnação. Gilda, não sinta receio, você mereceu ser socorrida, está bem, e aqui poderá estudar, aprender muitas coisas realmente interessantes e continuar sendo útil. Conversamos por horas, não queria que ela se afastasse de mim, senti medo de ficarmos novamente separadas. Nos dias seguintes, mamãe me levou para passear, conhecer a colônia, achei o lugar maravilhoso. Recebi também algumas visitas de ex-internos do asilo. Estava alegre, feliz. Joana veio me ver. Gilda, fui socorrida quando desencarnei. Fiquei muito agradecida. Lembrei que Jesus perdoou todos que o crucificaram e me senti perdoada por Deus. Disseram que merecia o socorro porque fiz o bem, caridade e moral, desde mim quando ajudei o próximo. Seu ex-companheiro a perdoou? Perguntei. Ele estava sofrendo no umbral quando nos reencontramos, respondeu Joana. Pude socorrê-lo, ajudei-o. Ele ficou pouco tempo num posto de socorro, quis reencarnar e foi concedido seu retorno ao plano físico. Meu ex-companheiro me contou que sentiu muito ódio de mim por ter matado seu corpo carnal e por ele sofrer, porém, com o tempo, entendeu que padecia pelos seus erros, perdoou-me e me pediu perdão. Quando fiquei sozinha, pus-me a pensar na dona Suzane. E quis muito seu perdão. No outro dia, quando mamãe veio me ver, pedi isso a ela. Minha mãe sorriu, ia dizer algo, porém pensou um instante e respondeu, Gilda, vou pedir autorização. Certamente a teremos e então levarei você para visitá-la. 2 dias depois, mamãe me levou para vê-la. Fomos volitando, ou seja, ela volitou comigo. Senti medo e um frio na barriga, mas acabei me divertindo e rimos muito. Dona Suzane estava num posto de socorro, como mamãe me explicou, e eu estava abrigada numa colônia. Para mim, tudo era novidade, e, às vezes, mamãe precisava me puxar,
por parar admirada olhando tudo. No jardim do posto de socorro, Dona Suzane nos esperava. Cumprimentou-nos sorrindo e pediu para chamá-la somente de Suzane. Como você está bem, Gilda? Alegro-me em vê-las, disse Suzane. Pelo carinho com que está nos recebendo, concluo que me perdoou, disse. Queria tanto lhe rogar perdão. Suzane riu, mamãe sorriu, e eu não sabia o que fazer, fiquei encabulada. Você ainda não sabe? Acredita mesmo que me assassinou? Perguntou Suzane. Como eu fiquei olhando aí e não consegui responder, Suzane nos convidou a sentar e contou. Gilda, não foi você quem me expulsou do corpo físico, ou seja, assassinou. Reconheço agora que era uma pessoa difícil, ferina, infeliz, e meu passatempo preferido era humilhar as pessoas. Eu era rica. Quando fui me casar com Haroldo, meu pai nos fez casar com total separação de bens com um contrato muito bem feito. Se houvesse separação, Haroldo não teria direito a receber nada. Ele me amou quando namorávamos e no começo do nosso casamento, porém o amor deve ser alimentado, e eu fiz o contrário, deixei-o morrer. Meu marido conheceu outra pessoa e a amava. Planejou tudo muito bem para seu crime parecer um suicídio. Eu facilitei. Falava sempre que ia me suicidar, mas era chantagem para fazer valer minha vontade. Haroldo pediu ajuda aos filhos, aos meus irmãos e amigos, queixando-se de que eu estava falando muito em suicídio. Sempre, por causa da minha insônia, ia me deitar mais tarde e costumava ficar na salinha. Aquela noite, Haroldo levantou-se devagar, sem que eu percebesse, aproximou-se de mim e virou meu pescoço, quebrando-o. Não consegui gritar, fiquei olhando para ele, apavorada. Rápido, ele abriu a janela e me jogou no jardim. Seu plano foi facilitado por você gritar que era assassina. Fiquei imóvel enquanto a escutava, não consegui me mexer. Suzane calou-se por segundos e depois perguntou, você não sabia mesmo disso? Neguei com um gesto de cabeça. Deve existir uma razão para você ter pagado por um crime que não cometeu. Depois que desencarnei, vi coisas que, encanada, acharia absurdas. Sofri muito quando desencarnei. Foi uma tragédia horrível. Foi, depois de muitos anos, que fui socorrida e ajudada. Você e Amália, sua mãe, é que precisam me desculpar pelas minhas grosserias. Eu não me sentia ofendida, respondeu minha mãe e indagou. Você perdoou o Sr. Haroldo? Quis se vingar dele? Infelizmente, cometi muitos atos errados nesta minha existência e fiz inimigos que não me perdoaram, alegraram-se com a minha desencarnação e me levaram para o umbral, para me maltratar como eu os havia maltratado. Estes meus atos, reconheço agora, foram cruéis, não foram ofensas, como fiz com vocês. Sofrendo, não pensei em me vingar e não obsedi em ninguém, pois não conseguia sair da zona umbralina onde estava presa. Cansei de sofrer, arrependi-me dos meus erros e roguei por clemência. Uma senhora socorrista me indagou se eu perdoava e se queria pedir perdão. Respondi com sinceridade que sim. Vim para cá necessitada de muito tratamento. Quando melhorei, compreendi o que acontecera comigo. Perdoei, fui perdoada, e estou tentando melhorar. Mamãe e Suzane ficaram conversando, trocando informações, e eu fiquei calada. Despedimo-nos. Mamãe volitou comigo. Desta vez fiz o trajeto em silêncio e não prestei atenção em nada. Entramos no quarto onde estava abrigada, sentamo-nos no sofá e roguei, mamãe, por favor, explique o que aconteceu. Gilda, quando ocorreu a tragédia da desencarnação da Suzane, eu sofri muito. Não conseguia entender. Você afirmava que era assassina. Sentia no íntimo que você não era culpada. O Sr. Haroldo não me expulsou da casa e me deu dinheiro para pagar o advogado, mas me fez prometer não contar a ninguém. Tive de mentir que eram minhas economias guardadas. Ele me disse que sabia como a esposa tratava os empregados, por isso compreendia seu ato impensado. Depois do seu julgamento, ele vendeu a casa, dispensou-me e passou a me dar um ordenado. Ele se casou novamente. Quando eu desencarnei, seu pai me ajudou muito e me contou que você não tinha matado Suzane. Tive permissão para visitá-la na penitenciária e tentar ajudá-la. Tranquilizei-a, e sua revolta passou. Gilda, nada é injusto. Já lhe falei que somos espíritos e voltamos muitas vezes a vestir um corpo físico, e a abençoada reencarnação.
Você cometeu um crime na sua existência passada. Empurrei minha irmã de uma janela alta, exclamei. Sim, isso ocorreu, ninguém ficou sabendo. Mamãe calou-se e eu recordei. Era filha de um pequeno sitiante, tinha 6 irmãos e uma irmã. Estava com 17 anos quando fui ficar uns tempos na casa dos meus avós paternos para ajudar vovó, que estava doente. Eles moravam em outro sítio, distante para a época, e era necessário ir a cavalo. Lá fiquei por 3 anos. Quando regressei, minha irmã tinha se casado com um homem rico que morava numa fazenda perto do sítio de meus pais, e ela já era mãe de um menino. Senti muita inveja, eu era muito mais bonita que ele era solteira. Tive pretendentes, mas eram pobres e não os quis. Pensei, revoltada, se papai não tivesse me obrigado a ir cuidar da vovó, com certeza era eu que teria me casado com aquele homem rico. Minha irmã me convidou para visitá-la, passar uns dias com ela. Aceitei contente. Na casa dela, invejei-a mais ainda. Minha mana morava numa mansão maravilhosa com um lindo jardim. A casa era um sobrado, tinha o pé direito alto, cômodos grandes e era bem mobiliada, os quartos ficavam no andar de cima. Tentei ser prestativa, educada, para ficar mais tempo lá pensando em arrumar um marido rico entre os amigos do meu cunhado. Meu sobrinho, pelos meus agrados, passou a gostar muito de mim. Satisfeita, aceitei quando eles me pediram para ficar mais uns meses. Percebi logo que o casal tinha desavenças. Meu cunhado não gostava de festas e tinha poucos amigos. Aconselhei minha irmã a usar chantagem para ter o que queria, como ameaçar se matar. Ela fez, deu certo e passou a fazer sempre. Ela ficou grávida quando planejavam uma viagem. Eu tinha prometido ficar na casa e cuidar do meu sobrinho enquanto eles viajavam. Minha irmã ficou muito nervosa com a gravidez e estava pensando em abortar. Isso para não atrapalhar a viagem. Eu, vendo que não consegui um marido rico, resolvi ficar com meu cunhado e planejei matar minha irmã. Conversei com meu cunhado a sós e falei da minha preocupação e medo de minha irmã suicidar. Comentei com todos os empregados. Numa noite, minha irmã brigou com o marido, escutei-os brigar e vi que ele saíra da casa. Então, entrei no quarto dela, sem que ninguém visse, fingindo consolá-la. Falei baixinho, prometi ajudá-la com o aborto. Convidei-a para ver a lua que eu estava bonita. Abri a janela, aproximamo-nos, e eu a empurrei com força. Minha irmã caiu de uma grande altura em cima de um chafariz de pedras. Depressa, fui para meu quarto, deitei e aguardei. Uma empregada, 2 horas depois, encontrou-a morta. Fingi tristeza, cuidei do meu sobrinho como mãe e seduzi meu cunhado, que acabou se casando comigo. Viajei muito, tive todos os bens materiais que almejei, tive 3 filhos e cuidei do meu sobrinho muito bem, como se ele fosse meu. De fato, aproveitei bem o dinheiro, era isso que pensava. Desencanei e sofri muito. Minha irmã não me perdoou e quis se vingar. Não nos encontramos desencanadas, eu sofri numa parte do umbral, e ela, em outra. Eu reencarnei, ela ficou desencarnada e me encontrou quando tive a lembrança de que empurrava uma pessoa, de que tinha sido uma assassina. Ela tentou me prejudicar, porém minha mãe, com sua vibração de pessoa honesta, paciente e bondosa, a impedia. Quando vi Suzane caída, lembrei-me do meu ato insano do passado e confundi com o presente. Isso porque senti a culpa de ter sido assassina. Era uma grande dívida não quitada. E quando fui presa, este espírito, que fora minha irmã, achando estar vingada, não se aproximou mais de mim. Soube que ela reencarnou logo depois, retomou sua caminhada rumo ao progresso após ter perdido um bom tempo pelo desejo de se vingar. Olhei minhas mãos e comentei com minha mãe, sentia, quando encanada, minhas mãos empurrando. Paguei pelo meu crime. Depois, com minhas mãos, fiz o bem. Agora, olhando-as, vejo as injeções que apliquei com todo carinho, as feridas que limpei, os curativos e fraldas que troquei, os banhos que dei, a comida dada na boca dos meus idosos queridos. Observando agora minhas mãos, consigo apenas ver o bem que fiz com elas. Mamãe me abraçou comovida. Choramos. Filha, o bem anula o mal. O amor nos enriquece. Você, anteriormente, agiu errado. Seu crime não foi descoberto pelas outras pessoas, mas você se sentia em dívida.
A lembrança forte do empurrão que deu para matar e a culpa de ter sido assassina acabaram por ser transmitidas para seu cérebro físico. E você teve somente esta recordação de sua encarnação anterior. Como nada é por acaso, você não assassinou Suzanne, porém não era inocente. Resgatou seu erro pela dor e com o sofrimento aprendeu a amar. Se cometeu um ato maldoso com as suas mãos, depois fez o bem com elas. Que sejam abençoadas suas mãos. Mamãe, quero aprender rápido como viver desencanado e ser útil com entusiasmo e amor. E bendita seja a oportunidade de reparar nossos erros. Bendita seja a reencarnação. Recebe o leitor amigo o meu carinho, e que suas mãos sejam benditas. Gilda. 9. Despedidas. Eu, Anita, recebi o convite para contar minha história quando saía de uma reunião. Uma vez por semana reunimos, numa sala do departamento da fraternidade, pais encarnados e desencarnados que sentiram, ou ainda sentem, a dor da separação provocada pela mudança de plano. Esses encontros acontecem em muitas colônias espalhadas pela Terra, mas aquelas que costumo frequentar estão localizadas no espaço brasileiro. A finalidade dessas reuniões é dar alento, consolo e esperança, principalmente a pais que provisoriamente não estão junto de seus filhos. A vida não para. A separação e a despedida fazem parte de nossa existência. São partidas e chegadas. Uns vêm, outros vão. Encontros, desencontros e reencontros. Encarnados, sofremos muito quando nos despedimos de alguém que partiu para o plano espiritual. Pessoas com compreensão despedem-se normalmente de seus amados com um até logo, mas mesmo assim dói. A separação física traz saudades e incertezas. Quem ama, porém, quer mais que tudo ser amado feliz onde quer que esteja. E o consolo para essas pessoas é suave amenizando o sofrimento. Outros não aceitam a separação, tornando a dor insuportável. Mas a dor cansa, e os separados começam a ter esperança no reencontro. As despedidas acontecem de maneiras diversas. A despedida de pais é sem dúvida a mais sofrida. Por isso os benfeitores espirituais tentam sempre amenizar o padecimento de quem fica e daqueles que partiram. Sim, os que partiram sofrem. Somente não padecem os que voltam para o plano espiritual desapegados não só dos bens materiais, mas de tudo. E aqueles que aprenderam a amar sem egoísmo, sem posses, não sentem falta de nada com que conviviam encarnados. Amam e não são apegados. Expandem seu amor a todas as criaturas. E assim estão sempre perto de alguém que amam e, consequentemente, sentem-se amados. São nestes seres que devemos nos espelhar. Se uns fazem, todos nós podemos e devemos fazer. Penso que todos os encarnados, principalmente os que fizeram mais aniversários, já se despediram de algum ou de muitos entes queridos. Sabem como é dolorosa a despedida ou calculam a dor do próximo e são normalmente solidários. Mas será que conseguem calcular a dor daquele que se despediu de quase todos seus afetos e partiu? Deixou para trás as coisas de que gostava, sua cama, seu travesseiro, sua casa, esposo ou esposa, filhos, netos, amigos, vizinhos etc. Uma nova forma de vida se inicia para o viajante do mundo. Às vezes reencontra pais, amigos, mas estes foram partindo aos poucos, um de cada vez, e já se acostumaram com sua ausência. Nestas reuniões fraternas das quais participo aqui no mundo espiritual, um auxilia o outro. Contando o que lhe aconteceu, como se sente, é possível desabafar e, ao mesmo tempo, escutar explicações, palavras de consolo e de carinho. Acaba-se confiando numa superação. Os encarnados que se despediram de afetos que partiram para a espiritualidade são consolados com a esperança do reencontro. Isso acontece quando deixam o corpo físico adormecido e são trazidos para essas reuniões por amigos, protetores, familiares, ou pela equipe desencarnada organizadora desses encontros. Os que se encontram na erraticidade também saem esperançosos dessas reuniões, porque compreendem que a lei da vida, do Criador, sermos errantes, ora vivendo no plano físico, ora no espiritual. E aprofundando um pouco mais o estudo, entendendo mais um pouquinho as leis que regem nossas vidas, compreenderão que a despedida faz de fato parte dela. E também chegará a hora de voltarem a encarnar, então deixarão amigos, o plano espiritual, para terem outro período na carne.
Na minha última roupagem, no físico, tinha lembrança de algo que havia sido programado antes de reencarnar. Não tive lembranças de minhas outras existências, mas sim do período em que vivi desencarnada numa colônia. Desde pequena, ao brincar de boneca, tinha várias, uma delas morria, e eu até chorava no seu enterro. Minha mãe não compreendia minha brincadeira, minhas amiguinhas não gostavam, e eu brincava sozinha. Anita, pedi a mamãe, por favor, não brinque mais de enterro. Você é uma menina que tem bonecas, e elas não morrem. Eu sei, mãezinha, mas um filhinho meu irá morrer. Fui crescendo e não brinquei mais de boneca. Sempre falava em me casar, ter filhos e que um deles iria morrer. Mamãe me repreendia, aconselhava-me a não falar sobre isso. Esforcei-me para não falar nem pensar mais nesse assunto. Como estudava e trabalhava, meu tempo era corrido. Esses pensamentos então se tornaram raros e não os comentei mais. Casei-me nova, com 18 anos, e quis logo ter filhos. Tivemos 4. Era uma excelente mãe, mas um deles, Arnaldo, era diferente para mim. Afirmava que os amava igual, mas não era verdade. Minha preferência era por esse filho. Sentia que deveria estar mais com ele. Pensava muitas vezes, devo aproveitar enquanto ele está comigo. Quando Arnaldo partir, não poderei abraçá-lo assim. Na despedida dele sofrerei muito. Repeli esses pensamentos, mas eles teimavam em voltar. Às vezes chorava escondido e não comentei com ninguém sobre isso. Com 9 anos, Arnaldo partiu. Uma doença agressiva matou seu corpinho físico em 3 dias. Sofremos muito. Depois, comecei a entender que sempre soubera que me despediria de Arnaldo. A vida continuou, tinha esposo e 3 filhos. Foram esses outros afetos, que precisavam de mim, que me fizeram ser forte. Pensei que nunca mais ia voltar a ser alegre, mas o tempo passa, cicatrizando feridas abertas na despedida. Voltei sim a ser alegre, mas não me esqueci do Arnaldo. Meditei e concluí que sabia existir essa separação. Não entendia como eu sabia o porquê. Às vezes lembrava-me de estar conversando com outras pessoas e planejando essa despedida. Muitas coisas aconteceram em minha vida, mas nunca me esqueci desse, meu filhinho. Mas, novamente sem conseguir compreender, depois de alguns anos não senti mais saudades dele. Pensava, na época, que era por meus filhos terem casado e a minha casa ter se enchido de netos. Fiquei viúva, vivi muitos anos encanada, e chegou a minha vez de partir. Pela minha vivência, tive o merecimento de receber ajuda, socorro. Acordei no hospital do plano espiritual e me senti aliviada por estar sem dor. Veio em minha mente o que repetia nos últimos tempos: no dia em que acordar sem dor é para me preocupar, certamente estarei morta. Espreguicei-me. Nada de dor. Resolvi me levantar e o fiz com facilidade. Estranhei. Foi então que observei o local. Com certeza estou num hospital. Num quarto coletivo. Mas por quê? Pelo meu plano de saúde tenho direito a ocupar um apartamento e ficar sozinha. Isso não está certo. Bom dia. Como está se sentindo, Anita? Deseja alguma coisa? Perguntou-me uma moça simpática. Eu? Não sei. Talvez saber onde estou. Aqui, pelo jeito, é um hospital. Não conheço este. Onde fica? Não tenho nada contra, mas porque estou num quarto coletivo. Que bom que não tem nada contra. Irá gostar daqui, terá companhia para conversar. Nesta mesa tem pães, frutas e sucos. Se precisar de alguma coisa, me chame. Meu nome é Nelsa. Embora achando muito estranho e não compreendendo, resolvi me alimentar. Estava me sentindo muito bem. Não tive nenhuma doença grave, mas a idade traz limitações e desgastes e, consequentemente, várias dores, reumatismos, incômodos na coluna, na perna, má digestão etc. Soube depois que desencanara por causa de um infarto. Nossa! Exclamei alto. Como estou me sentindo bem. Penso que posso até pular. Você está entendendo o que lhe aconteceu? Perguntou uma senhora que estava num dos leitos. Nada. Não estou entendendo, somente gostando respondi. Pois se prepare para uma surpresa, falou ela. Surpresa? Agradável ou não? Indaguei interessada. Depende, respondeu a senhora. E você que terá de achar se é ou não boa.
Por favor, fale, pedi. Não tem medo? Medo? Aqui é perigoso. Assustada, quis saber. Claro que não, falou outra mulher, que se levantou e se aproximou de mim. Chamo-me Ida e entendo o que nos acontece. Aqui é um lugar seguro, bonito e de pessoas boas. É melhor falar logo que ela morreu, disse a senhora que falava comigo. Engasguei-me com um pedaço de maçã. Terezinha, por favor, não fale assim, pediu Ida. Deve seguir o que nos é recomendado. Anita, tome este copo d'água. Aqui é um hospício. Perguntei baixinho a Ida. Não, claro que não, estão conversando. Isso é bom, exclamou Neuza entrando novamente no quarto. Vou levá-las ao jardim. Quem quer ir? Eu quero, falei. Estou tão disposta que penso que poderei correr. Posso ir de camisola? Aqui tem algumas roupas suas, pode trocar atrás daquele biombo, mostrou-me Neuza. Rapidamente me troquei e lá fomos nós, quase todas do quarto, para o jardim. Neuza ficou perto de mim. Conversamos sobre plantas e, depois que me mostrou o lugar, perguntou, Anita, o que você pensa que acontece quando o corpo carnal morre? Sei lá, já escutei tantas coisas. Olhei para Neuza, estava tranquila. Pensei, será que a Terezinha falou a verdade? Morri e por isso estou me sentindo tão bem. Morri? Perguntei baixinho. A morte, como muitos pensam, não existe, respondeu Neuza. E por minutos me explicou, com seu jeitinho delicado, o que havia acontecido comigo. Escutei calada, não consegui entender direito. Tudo era muito diferente da maneira que acreditava. Voltei para o quarto preocupada. Conversei com Terezinha, que estava mais assustada do que eu, e ouvi de Ida que estava gostando muito da mudança de plano. Preferi, como sempre, ser otimista e conversar mais com Ida. Morrer é como partir para não voltar, então devo me conformar e me acostumar a viver aqui, pensei. Podemos nos encontrar com as outras pessoas que morreram? Perguntei a Neuza. Sim, podemos. Seu marido está querendo a visitar, está somente esperando que você queira vê-lo. Fiquei novamente pensativa. Eu que não quero ficar com meu marido, disse Terezinha. Não combinávamos vivos e com certeza não iremos nos dar bem mortos. É melhor dizer encarnados e desencarnados, aconselhou Ida. Terezinha, você poderá rever seu marido, mas não precisam ficar juntos. Poderão ser somente amigos. Você, Anita, não deseja rever seu esposo. Estou velha, falei. Não se preocupe, o sentimento verdadeiro ao interior, Ida me animou. Quero vê-lo. Encontramo-nos no jardim, sentamos num banco somente nós dois, olhamo-nos, abraçamo-nos e choramos emocionados. Ele me contou que sofreu ao desencanar, por não aceitar, e, naquele momento, trabalhava e aprendia muitas coisas. Animou-me. Senti-me feliz. E Arnaldo? Sabe do nosso filho? Sei, respondeu meu esposo. Você não perdeu esta mania de responder somente com poucas palavras. Ri. Respondi o que você me perguntou. Está bem. Vou perguntar novamente. Você sabe onde e como Arnaldo está? Nosso filho está bem e estava perto de você, respondeu ele. Como ponto 7, Anita, quando no físico escutamos falar de reencarnação, são muitos os comentários, como, na outra vida devo ter sido isso ou feito aquilo e na próxima quero isso ou aquilo. Pois bem, a reencarnação é real. Nosso espírito nasce, reencarna, muitas vezes na Terra em corpos físicos diferentes. Arnaldo voltou como nosso neto. E o Murilo? Foi na época em que Murilo nasceu que a saudade amenizou, e eu me esqueci um pouco de Arnaldo. Não é fantástico? Perguntou meu esposo. Penso que sim. Despedimo-nos, ele voltou ao seu trabalho, e eu para meu quarto do hospital. Fiquei deslumbrada com tudo o que via. Sentia-me bem, saudável e disposta. Curiosa, quis conhecer o hospital, a colônia e todo o plano espiritual. Explicaram-me que isso devia acontecer aos poucos. Não fiquei junto de meu ex-esposo, preferimos ser amigos. A amizade é um sentimento maravilhoso. Comecei a sentir saudades daqueles que ficaram encarnados, e esta foi aumentando. Sentia a falta de tudo e de todos. Ficava pensando que, se estivesse encarnada,
Naquela hora estaria fazendo alguma coisa específica ou conversando com as vizinhas ou então esperando por minha filha. Percebi que gostava muito da maneira como vivia, da minha rotina. Chorava de saudade. Para onde fui levada, a colônia, era tudo muito lindo, mas preferi estar na minha casa. Preferia ter até as dores de que reclamava, percebia que não era de todo ruim senti-las. Fui consolada pelos orientadores, companheiros, e meu esposo foi enérgico comigo. Anita, não é bom para você querer reviver o passado. Nada volta a ser como era. O tempo passa para todos. Seu momento agora é viver aqui, por isso pare de choramingar e dê valor ao que lhe está sendo oferecido. Neste período de adaptação o desencarnado necessita entender e ser forte para não sair do lugar onde está abrigado e voltar ao seu antigo lar ou para perto daqueles que ama. Recebi ajuda, tentei compreender, fortaleci-me e fui estudar e trabalhar. Mente ocupada é o melhor remédio para nos auxiliar nesse momento de transição. Senti muita saudade, e esta doía. Passado esse período, que considerei difícil, pude entender a lembrança do passado que mantinha quando encarnada. Não me recordei de encarnações anteriores, mas sim do tempo em que estive anteriormente na espiritualidade. Vou explicar. Arnaldo tinha sido meu filho em minha encarnação anterior. Foi amado, fui boa mãe, tentei educá-lo. Mas, espírito rebelde, cometeu muitas ações erradas. E uma delas, que muito marcou, foi ter sido a causa de 3 crianças desencarnarem. Ele sofreu no umbral, e eu senti muito sabendo que sofria. Participei de seu socorro. Ajudei-o. Conversávamos muito, e ele almejava voltar ao físico. Quero, mamãe, falava Arnaldo, ter a bênção do esquecimento. O remorso dói muito, quero quitar esta dívida e provar, com a oportunidade da reencarnação, que aprendi a dar valor à vida, não somente a minha, mas também a do próximo. Quero ser sua mãe novamente. Pedirei para voltar ao plano físico e o receber no meu lar. Mas, mamãe, a senhora não precisa sentir a dor da separação. Com certeza me amará, foi boa mãe e continuará sendo. Sofrerá com a minha desencarnação. Sempre podemos tirar preciosas lições do sofrimento, insisti. Amo e o quero perto de mim. Como deixá-lo ter outra mãe? Meu amor será forte o bastante para ajudá-lo. Você terá tendências a corrigir, e eu saberei fazê-lo. Quero estar com você novamente. Já calculou como sofrerá com a nossa despedida? Perguntou Arnaldo. Terei a esperança do reencontro. Determinada, pedi e recebi a graça de ter Arnaldo como filho novamente, por um período de poucos anos. Esta determinação foi tão desejada, tão sentida, que me lembrei dela quando encarnada, tendo a certeza de que esse meu filho iria retornar à pátria espiritual na infância. Quero dizer a vocês, leitores, que o que aconteceu conosco, comigo e com Arnaldo não é regra, pois esta não existe na espiritualidade. A desencarnação na infância e na juventude acontece por muitas causas. E Arnaldo também poderia ter escolhido muitas outras formas de reparar seus erros. Foi escolha dele, e o desejo de esquecer teve influência nisso. Deu certo, sofri, porém, como queria, ajudei muito esse espírito que, sentindo-se quite com seus atos, quis reencarnar e teve permissão de ser um dos meus netos. Desta vez não senti nada diferente por ele, gosto, igualmente de todos os netos. Estudei, quando me senti apta, pude escolher a tarefa de tentar consolar todos os que sofrem com a despedida da mudança de plano. As reuniões são prazerosas e têm dado muitos bons resultados. Embora a opinião de muitos, nas primeiras vezes, seja de que elas são tristes, ali se aprende a não deixar a saudade machucar, ferir, e, quando este sentimento se torna suave, tudo fica mais fácil para quem está separado momentaneamente. São muitas as pessoas que não entenderam como e por que sentiram esta separação prematura. Vagas recordações do passado, seja de outras existências ou do período em que viveram no mundo espiritual, vêm à mente. Pais também contaram que muitas vezes eram os filhos que se pronunciavam, estes também sem compreender, demonstrando saber de suas desencarnações precoces. Como, quando eu morrer, quero que isto fique para fulano, minha coleção, para cicrano, tudo que é meu deve ficar para você, mamãe, ou para papai, desejaria ser enterrado com esta roupa, não chorem muito,
com certeza irei para um lugar melhor, etc. Estas reuniões são mais frequentadas por pais encarnados e desencarnados e todos sentem muitas saudades de seus filhos, ainda mais aqueles cujos filhos mudaram de plano antes deles, talvez porque é esperado que os mais velhos partam primeiro. Mas, é a lei da vida este retorno. Embora muitos idosos encarnados falem de sua morte, não o fazem por nenhuma recordação, mas sim porque não é possível viver por muitos anos no plano físico. Porém, muitos não pensam ou não gostam de pensar nesta despedida. Eu fui uma dessas pessoas. Gosto de consolar e dar esperanças. Enxugar lágrimas, dar alegrias, é ter as nossas lágrimas enxutas e alegria no coração. E assim, amigos leitores, é possível ter lembranças de muitas existências, mas também lances do período em que se esteve na erraticidade. Bendito o consolo que podemos receber quando entendemos as leis perfeitas, justas e misericordiosas que nos regem. Anita. 10. Pequeno documentário. Lua crescente de outubro de 2011. Eu, Justo, a convite do meu amigo Antônio Carlos, vou inserir um pequeno texto neste livro, encomendado por um dos dirigentes espirituais do Brasil. Este nosso orientador pediu à casa do escritor, colônia onde literatos se reúnem para comentar a atual situação literária de nossa pátria e do mundo, que comentássemos mais sobre a reencarnação, que falássemos da importância para nosso espírito deste retorno ao plano físico e que, de lição em lição, ou seja, nas reencarnações, aprendemos e evoluímos com nossos erros e acertos. Pediu também que falássemos da importância do momento presente, de como vivemos hoje, porque refletimos o que fizemos ontem como refletiremos no amanhã o agir do agora. Basta uma breve conversa aqui no além para sabermos de histórias deveras interessantes. Porque todos nós, sem exceção, que atualmente fazemos parte dos numerosos habitantes do planeta Terra, já tivemos inúmeras vestimentas físicas. E algumas situações por nós vividas nos marcam mais e, às vezes, basta somente uma lembrança, seja esta de erros chocantes que cometemos ou de acertos fabulosos que ousamos fazer. Atualmente, infelizmente, recordamos mais de nossas imprudências, porém, com a nossa evolução, acredito que iremos nos lembrar também de acontecimentos agradáveis. Penso que atos bons deveriam ficar marcados em nós, porque muitas vezes os realizamos com sacrifícios, estudo e muito trabalho. Comparações normalmente são injustas. Mas podemos, às vezes, comparar-nos com outros, com o próximo, nosso irmão. Eu, se o fizer com os que estão nas primeiras séries, posso ser um professor. Mas também é um incentivo para mim comparar-me aos universitários. Almejo e me esforço para ser como eles. Há muitas encarnações me dedico ao estudo e tenho escolhido por profissão ensinar. Algo que eu gosto de fazer é transmitir conhecimento. Percebi que poderia ensinar de forma que o aprendiz se divirta e passe a se interessar pelo estudo e que estes conhecimentos também o educassem com exemplos edificantes da boa moral. E, em cada encarnação, sempre aprendia com facilidade e transmitia meus conhecimentos como mestre. Concluo que isso ocorreu por amar de verdade essa maneira de viver. Saber e querer que outros desfrutem do que eu sei. Ensinamentos têm uma matemática interessante. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você os reparte, divide, mais são multiplicados. Afirmo que a sabedoria é verdadeiramente nossa quando a transmitimos a outros. A influência da reencarnação em minha vida única, dividida em muitas existências, foi fantástica. Tive problemas para serem resolvidos, dificuldades, pelo simples fato de conviver com pessoas diferentes de mim. Sempre achei interessante cada volta minha ao físico. E a minha última foi uma ótima oportunidade. Entre muitas profissões que poderia escolher, fui novamente professor, esforçando-me para ser um bom educador. Almejando aprender, pedi para ter uma existência bem diferente. O meu último estágio no físico foi numa região muito diversificada daquela onde reencarnei por muitas e muitas vezes. E retornei à carne numa família estruturada. Quando comecei a falar, o fazia de forma muito errada. Para todos, minha pronúncia era confusa, enrolada, como dizia a vovó. Demorei um pouco mais que meus irmãos para dizer meu nome. Penso que foi por não gostar dele. Era justo o nome de um dos meus avós. Quando perguntavam meu nome,
Complicava muito e respondia algo que ninguém entendia. Com 3 anos, aprendi a falar, para alívio de meus pais, mas somente aos 5 o fiz corretamente. Sentia falta de muitas coisas das quais pensava estar sendo privado: roupas, comidas e músicas. Sentia saudades e não sabia de quê, mas não sentia ser privação ou castigo, e me esforcei para me adaptar. Curioso, quis conhecer, aprender, e era um perguntador insistente, que tirava o sossego dos adultos com quem convivia. Escrever e ler num idioma tão diferente foi, para mim, um desafio muito interessante. Gostei de estudar. Bom aluno, bom professor. Antes, para mim, o amor também deveria ser intenso, e aprendi que, num relacionamento, o amor deve ser suave, respeitando a personalidade do ser amado, o querer bem sem posse. Era chamado carinhosamente pelos familiares de enciclopédia de determinada região, aquela onde estagiei por muitas vezes como encanado. Encabulava-me por saber tanto da forma de viver deste povo de épocas remotas. Não me recordei de mais nada além do conhecimento. Tive somente lembranças do que estudava, do que por séculos transmiti. Quando tive conhecimento de que, pela bondade infinita do Criador, voltamos ao físico em corpos e lugares diferentes, compreendi minhas lembranças e me aprofundei nos estudos sobre reencarnação. Convivi bem com minhas recordações e acrescentei a elas novos aprendizados. Gostei muito dessa experiência diferente, deste meu último estágio, em que conheci uma maneira diferente de viver. Comentando com Antônio Carlos o que pretendia ditar a médium, ele me perguntou: Justo, onde você quererá reencarnar na próxima vez? Ainda gosto muito da região onde por tantas vezes estagiei em corpo carnal, mas me entristeço por esse povo brigar tanto, guerreando atualmente com armas modernas, mortíferas, bem diversas daquelas dos tempos idos. Gostei de conhecer outros lugares. Pedirei para reencarnar em outra região para continuar aprendendo e, o mais importante, amar a todos como irmãos que somos. Agradeço ajoelhado diante de infinitos e inúmeros estágios concebidos aos nossos espíritos. Escutei muitos espíritos falarem de suas encarnações e anotei algumas narrativas de quem, no período vivido no plano físico, teve alguma recordação de outras encarnações ou somente de uma. Transcrevo a vocês. Adão Moreno me contou: nesta minha última viagem ao plano físico sentia muito medo, pavor mesmo, d'água. Minha mãe contava que, quando neném e menino, não gostava de tomar banho e chorava apavorado até mesmo numa bacia d'água. Adulto, era asseado, tomava banhos, mas rápido. Nunca entrei numa piscina e vi o mar somente de longe. Várias vezes sonhei que estava me afogando. Ouvi falar de reencarnação. Penso que todos nós sempre ouvimos alguém comentar, seja em brincadeira ou em conversas sérias, sobre reencarnação. Pensava e até comentei: devo ter me afogado na minha vida passada. Tinha 52 anos e residia numa cidade grande. Estava sozinho no carro, numa área de risco de enchente, quando começou uma tempestade. O trânsito parou. Não tive coragem de sair do carro com a água batendo nos meus joelhos. Rapidamente, o volume de água aumentou, cobriu meu carro, e desencarnei afogado. Fiquei confuso, apavorado e, pela imensa bondade de Deus, fui socorrido. Quando melhorei, não fiquei no posto de socorro onde fui abrigado, quis ir para minha casa e fui. Encontrei tudo diferente, não pertencia mais ao mundo físico. Vaguei, sofri, e fui novamente socorrido. Desta vez, fui grato pelo auxílio. Depois de algum tempo vivendo no mundo espiritual, soube que eu, na minha penúltima encarnação, flagrei ladrões em minha casa. Eram 2, e um deles fugiu. Consegui pegar um e o amarrei. Queria que ele me contasse quem era o outro. E, para que falasse, coloquei sua cabeça num balde d'água e o afoguei. Na terceira vez que afundei seu rosto na água, meu filho falou comigo, distraí-me, não levantei a cabeça dele no momento certo, e ele desencarnou. Enterramos o corpo dele num local seguro em minha propriedade. Não foi o Adão o afogado, ele afogou outra pessoa. O pavor que senti era do erro cometido, e desencarnou por esse medo. Porque, se não tivesse pavor d'água, teria saído do carro e se salvado. Erros nos prendem. A desencarnação de Adão Moreno não foi uma imprudência. O pavor que sentia era algo incontrolável.
Ele não conseguiu superá-lo. Se tivesse sido ao contrário, ele ter se afogado como pensava, poderia sentir medo, mas não o pânico que paralisa. Suicídio seria se tivesse a intenção de morrer. Ele não havia se perdoado pelo erro.